Vários amigos meus que não trabalham, obviamente, com educação e trabalham em outras áreas, eles ficam curiosos para entender como é que funciona Experience Learning, como é que transforma a aula numa experiência, como é que vocês fazem isso. E eu sempre uso um exemplo que eu acho ele fácil de entender e que fica mais palpável para as pessoas que não estão nessa área de educação entenderem um pouco melhor. Para falar desse exemplo, eu tenho que falar de um cara chamado Andel Tulving, que ele é um psicólogo e neurocientista comportamental, que lá na década de 70 ele fez uma descoberta que revolucionou um pouco a maneira como faziam-se pesquisas, como tratavam e curavam questões de traumas, de infância e tudo mais. Basicamente o que ele descobriu foi que a gente tem dois tipos de memória. A memória semântica e a memória episódica. Cada uma dessas memórias ela atua de um jeito e ela tem uma influência na maneira como a gente se comporta. Então a primeira delas, que é a memória semântica que ele explica, ele fala que são todas aquelas memórias que estão relacionadas àquilo que a gente aprendeu na nossa vida. Isso pode ter a ver com o senso comum ou questões que fazem parte da nossa vida e que a gente aprendeu e isso fica guardado na nossa memória. Então, a gente sabe que a grama é verde, a gente aprendeu que a água do mar é salgada, a gente lembra do nosso CPF. Então, essas questões mais de senso comum ou até mesmo de longo prazo são memórias semânticas. Já o outro tipo de memória, ele chama de memória episódica, que são memórias que são individuais e intransferíveis. Ou seja, algo que a gente se lembra porque a gente viveu, a gente vivenciou, a gente experienciou aquilo. Então, por exemplo, quando a gente está falando de memória episódica, é quando a gente se lembra claramente o que a gente estava fazendo no 11 de setembro. A gente consegue se teletransportar para aquele momento e a gente lembra o que aconteceu, o que a gente estava fazendo e assim por diante. Outro exemplo é primeiro beijo ou como é que foi o pedido de casamento. Questões, fatos marcantes que só na nossa vida, só a gente viveu aquilo, e isso faz com que a gente resgate essa memória de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Então, ao entender isso, ao conhecer essa descoberta do Andel Tulving, a gente levou isso para dentro da sala de aula. Então, um dos pontos da nossa metodologia é a tagline e o treco, que é um outro ponto. E eles estão diretamente ligados um ao outro. A tagline, ela é a síntese, né? É a condensação da teoria do conteúdo daquele professor que está indo para a perestroika. Então a gente ajuda a criar essa tese. E aí nessa lógica a gente poderia dizer que isso vai ajudar os alunos a reterem, usando a sua memória mais semântica, que é o conteúdo, a tese. E aí o que a gente faz é, além de ter essa tese, a gente cria uma metáfora, a gente cria uma experiência para que os alunos consigam vivenciar, para que isso marque aquele conteúdo de uma outra maneira. E aí vai estar ativando a memória episódica. Então, a combinação de memória semântica e memória episódica, ela se dá quando a gente faz uma tese, ajuda a construir uma tagline e cria uma experiência, cria uma metáfora para que os alunos vivenciem, para que isso seja marcante, para que eles não esqueçam pelos dois tipos de estímulos. Tá. Eu assisti a palestra de um cara, até entrevistei ele em algumas ocasiões, chama Jim Quick, e ele fala que quando a gente combina emoção com informação, a gente tem aprendizagem a longo prazo, a gente tem memória a longo prazo. Então, basicamente, o treco é isso, é a gente combinar a teoria com a experiência e aí a gente tem as duas memórias sendo ativadas. Eu vou dar uma aqui. Ops. Não acredito. Vou dar um pause aqui, Meu. Viajei, fios. Escapou da minha mão aqui, cara. Quebrei tua pimenta. Então, por exemplo, a memória semântica, ela tem a ver com a gente aprender as coisas e a episódica é quando a gente quebra a pimenta do nosso sócio, assim, gravando um vídeo.
Bah, que sorte que não quebrou fios. Mas o susto foi grande.